Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos estudando o início do Evangelho de Lucas, um evangelho que vai nos incentivar a crescer, a fortalecer a fé que nós temos nesse Jesus maravilhoso, nesse Jesus poderoso. Já vimos aí alguns capítulos, né? Falamos até mesmo sobre a infância de Jesus. Quer dizer, a Bíblia não fala muito sobre a infância, mas fala de um momento importante ali, quando Jesus está junto daqueles doutores em Jerusalém, aprendendo, perguntando, respondendo, conversando sobre a palavra de Deus e desenvolvendo, né, em frente às pessoas e perante o nosso Deus, coisas que nós também devemos fazer. Quando nós chegamos no capítulo 3, né, nós temos aqui uma importante mensagem também sobre João Batista, né? Então, João Batista, um grande mensageiro de Deus, que já foi profetizado lá no começo, né, quando a gente vê o anjo falando para Zacarias, que ele seria um grande homem, um grande pregador, que pessoas se arrependeriam a Deus por causa da mensagem de João. Capítulo 3 diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Lembra que quando Lucas inicia o evangelho, ele diz que vai escrever coisas bem detalhadas, né? Bem ordenadas. Então ele diz aqui para a gente até mesmo quem era o imperador, quem era o governante da região, todos os detalhes aqui mais do que importantes, né, para todos nós. No versículo 2 até fala quem eram os líderes religiosos, né, quem eram os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A palavra de Deus chegou a João, filho de Zacarias, lá no deserto, né? Então, a gente tem aqui um personagem, um pregador que está no deserto, a região ao sul da Judéia, abaixo de Jerusalém ali um pouco, né? É uma região bem desértica e João Batista estava por ali. Versículo 3 diz: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme a própria Bíblia tinha dito, né? Isaías falou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então João Batista aparece pregando essa mensagem conforme Isaías já tinha dito há muito tempo, né? Ele vai ser aquele que estaria preparando o caminho para Jesus, o caminho para o Salvador. Então João sai a trabalhar, sai a pregar, né? Um profeta que se destaca aqui pela sua mensagem, pela sua postura, né? E uma pregação que vai trazer para eles o perdão, né? Na verdade, traz a remissão dos pecados, né? Um arrependimento. Coisas importantes para todos nós, né? Nós em Jesus hoje, no completo que temos em Jesus, precisamos sempre estar arrependidos quando erramos, para poder ter a remissão, a limpeza dos nossos pecados através do nosso Jesus, né? Isso é muito importante para todos nós. Mas João começa então nesse primeiro ponto pregando, preparando o caminho do Senhor, assim como foi profetizado anteriormente da sua missão. Depois vai dizer assim no versículo 7, dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado, a raiz, a árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A mensagem de João Batista não era uma mensagem que buscava agradar a todos os ouvidos, né? João dava dando uma mensagem que devia. E a gente vai ver tantas coisas em Jesus, né, que vai nos lembrar uma mensagem semelhante. Por quê? Porque João veio justamente iniciar essa mensagem, que Jesus vai continuar, vai potencializar,
vai realmente enfatizar na vida de todos, né? João está pregando realmente uma mensagem, a mensagem de Deus, para que as pessoas possam analisar a sua vida, ver os seus erros, se arrependerem, né? E poderem ter limpeza dos pecados dela, que é o que Jesus vem trazer a esse mundo. Mas João vai dizer o quê? Precisa produzir frutos, atitudes, ações de um arrependido. Quem se arrepende, né, o arrependimento é um processo, né? Você reconhece que está errado e busca fazer ações para poder corrigir e não mais voltar a errar. E João Batista está dizendo isso, olha, precisam produzir frutos de arrependimento, que sejam dignos, né? Você não pode ficar dizendo assim, eu sou um cristão. No caso deles, diziam que eram filhos de Abraão, né? Era uma garantia, quase como se a pessoa estivesse dando uma carteirada, né? Eu sou, né? Eu não preciso de mais nada, né? E alguns podem dizer hoje assim também, eu sou cristão, mas eu sou cristão. Sim, o cristão produz fruto de arrependimento. Faz parte da vida do cristão. Reconhecer os seus erros, pedir o perdão ao nosso Jesus e continuar mudando, né? Permitindo que o Senhor mude nossas vidas, mudando a postura de vida que nós estamos tendo quando ela é errada, né? Quando é certa, a gente precisa continuar nesse caminho correto, né? E João veio falar isso, e ele fala mesmo, né? Não se garantam por nenhum título, por nenhuma carteira, né? É filho de Abraão, ou só porque diz que é o nome de ser cristão, né? Não, é mais do que isso, né? Nós precisamos viver como cristãos. Aí sim, aí é uma boa forma de viver. E ele fala, olha, no final das contas, a árvore vai mostrar quem ela é pelos seus frutos. Nós também vamos mostrar quem nós somos pela forma de vida que nós vivemos. Se vivemos como o mundo, vamos ser uma árvore do mundo. Se somos como Cristo, então vivemos como cristãos e as nossas atitudes vão mostrar isso para Deus e para todas as pessoas também. Próximo ponto, versículo 10 diz: Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, né? Lembra dos publicanos, aqueles que eram cobradores de impostos, que eram rejeitados pelos judeus, mal vistos, né? Porque eram como se fossem traidores, né? Eles deixaram de defender o povo para cobrar do povo um dinheiro que ia para o Império Romano e muitas vezes eram reconhecidos por cobrar a mais, né? Então eles acabam ficando ricos por causa de cobrar um valor a mais do seu próprio povo. Então ninguém gostava na época de um publicano, mas eles iam lá ouvir João Batista pregar e vão dizer, né? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado, né? Ora, para com essa atitude feia, né? De ficar cobrando a mais, né? Cobra o que Roma tem cobrado, né? E isso é importante aqui para eles. Também soldados lhes perguntaram: E nós, o que a gente pode fazer? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis. Não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso salário. Então, muitas coisas importantes para a gente aqui, né? Talvez você não seja um militar romano, talvez você não é um publicano, talvez você não é daquele povo da época, mas podemos aprender com todas essas mensagens aqui, né? Todos nós, o que podemos fazer nessa vida de cristão, né, João Batista? O que eu posso fazer para ser melhor, né? Para mostrar fruto de um arrependido, para mostrar que eu ouvi a mensagem de Jesus e quero uma vida diferente. Então João Batista poderia dizer para todos nós, né? Se você tem mais, se o Senhor tem abençoado você com mais roupa, com mais dinheiro, com mais recursos, ajude as pessoas que não têm, né? Faz parte, né, de um arrependido, de uma produção de frutos dignos do Senhor. Nós podemos ajudar com o que nós temos, com o que o Senhor tem nos dado, né? A gente tem até mesmo na carta de Paulo aos Coríntios falando que que é nos esperado realmente, né, quando o Senhor tem nos enriquecido de todas as formas, que nós sejamos generosos. Então, aqui João está dizendo, vamos ser generosos
Se nós temos um pouco mais, vamos ajudar aqueles que não têm. Outro bom exemplo que ele fala aqui, né, quando ele está falando sobre os publicanos, ele vai dizer, não cobrem mais, né, não extorca ninguém, não seja uma pessoa que está extorquindo ninguém, não seja uma pessoa que está abusando das pessoas, né? A gente sabe que às vezes, né, alguns comércios no Brasil, às vezes, né, algumas pessoas podem cobrar mais do que realmente é necessário, né? Não vamos fazer isso, né? Como cristãos, vamos cobrar o estipulado, vamos cobrar o que é justo, e isso seria um bom aprendizado para nós também. Além disso, né, não vamos maltratar ninguém, não vamos fazer nenhuma denúncia falsa a ninguém. E muito importante, né, Paulo fala sobre isso também, precisamos aprender a viver contentes com o que o Senhor tem nos dado, contente com o seu salário, né? Não está dizendo que nós não podemos nos capacitar e poder receber um pouco mais do que a gente recebe. Mas se você não estiver contente com o que recebe hoje, mesmo que você receba mais amanhã, a probabilidade é que você continue descontente, né? Então, se a gente aprende a viver e se agradar e agradecer a Deus com o que nós recebemos hoje, conforme a gente for recebendo ainda mais, vamos ajudar ainda mais as pessoas. Vamos ser ainda mais gratos ao nosso Deus. E talvez o ponto mais importante aqui que eu queria falar nessa mensagem começa a partir do versículo 15, que estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Então as pessoas estavam vendo em João uma atitude diferente, uma pregação diferente, algo que eles não viam naquela época, né? Esse grande profeta. Mas João vai dizer, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então João Batista está apontando, né? Vocês estão vendo em mim um profeta, né? Um homem importante? Não, mas Jesus é muito mais. Eu não sou digno nem de fazer a função de um escravo, né? Colocar a mão naquele pé sujo de alguém e atacar a sandália. Eu não sou digno disso, de ser um escravo de Jesus. Pela grandeza, né? Se estavam achando que João era grande, ele fala, olha, vocês não viram nada. Eu batizo com água. Jesus é aquele que pode dar salvação ou pode condenar alguém. Ele pode batizar com o Espírito Santo e abençoar a pessoa. Ou ele pode condenar com fogo a pessoa. E fogo na Bíblia, gente, tem sempre o sentido, ou normalmente o sentido, de castigo, de destruição. E ele explica isso nos versículos adiante, né? A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a eira, recolher o trigo, que é bom, no seu celeiro, mas vai queimar com esse fogo a palha, né, com fogo inextinguível, dizendo isso, né? Ele pode batizar com o Espírito Santo, mas ele tem o poder de castigar com o fogo. Esse é o nosso Jesus. No dia final, Jesus fará isso. Ele vai poder separar o trigo e a palha, salvar o trigo e condenar a palha, aqueles que não seguiram realmente como deveriam as palavras do Senhor. E assim João continua pregando o evangelho de Jesus, esse evangelho salvador que nós conhecemos até os dias de hoje. Depois João vai batizar esse Jesus, né? Jesus vai dizer, seja dessa forma, né? Assim vai acontecer. Versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea depois do batismo, né? Como pomba, e ouviu do céu uma voz dizendo, você é meu filho amado, em você, de você eu me agrado, né? Então esse é o Jesus. Jesus é aquele que Deus do céu vai dizer, é o meu filho, dele me agrado. E João vai dizer, olhem para ele, eu não sou digno nem de ser um escravo, mesmo sendo um homem dedicado a Deus, e nós dedicados também. Jesus é o centro de toda a mensagem. Que o Senhor nos abençoe.